Deputado, seja bem-vindo uma vez mais. Eu vou lhe fazer um questionamento que, claro, a sociedade brasileira quer entender como vai funcionar essa CPI. Quais são os limites, até onde pode chegar a CPI do MST? Já vou dar um exemplo de onde quero ir por esse questionamento. Fique à vontade na sua resposta. No dia 8 agora de janeiro, teve aquela série de movimentos em Brasília, invasão de prédio público, depredação foi considerado um ato antidemocrático. Tem um inquérito disso no Supremo Tribunal Federal. Recentemente, o MST invadiu uma unidade da Embrapa em Petrolina, em Pernambuco, uma unidade de pesquisa federal, e nada aconteceu com o MST, nem faz parte do tal inquérito. Por que o senhor acha que o MST chegou nesse ponto de estar praticamente acima da lei, se eu fizer apenas a comparação com o entendimento de agora do Supremo Tribunal Federal em relação ao movimento do dia 8? Boa noite, Piotto, Pulga, Alexis, Cristiano, César. Olha, a gente verificou, inclusive foi um dos motivos desta instauração da CPI, uma escalada sem fundamento. Por que nós tínhamos já praticamente terminado ou diminuído muito essas invasões e justamente agora, quando o governo declaradamente apoia o movimento, nós tivemos aí uma escalada em 4, 5 meses referente ao que aconteceu em todo o mandato passado do governo Bolsonaro. Nós não entendemos. Esbulho possessório, começa por aí, e outros crimes que vou comentar mais à frente, mas realmente a tua colocação é muito inteligente e muito importante. Por que não se avança nas investigações deste movimento? Nós queremos saber quem financia, quem está se omitindo, quem é conivente. E como presidente, eu tenho que pautar os requerimentos tanto do governo quanto daqueles que se dizem oposição. Mas, na verdade, eu gostaria que todos nós fôssemos oposição a qualquer tipo de invasão de propriedade, seja privada ou pública. Então, a gente espera que, no decorrer dessas investigações, possamos chegar aí a esses entendimentos. Porque tem uma questão de fato que é inegável. Nós tivemos, pelo governo Bolsonaro, uma série de titulação de terra, que os maiores especialistas que estão realmente dispostos a resolver a questão amazônica dizem que o problema lá é de titulação de terra. As pessoas ficam, obviamente, que sob a ação do crime. Elas não podem pedir empréstimo, não podem fazer nada com a terra porque não está titulada. Mas voltando à questão da terra, ela é complexa e já se fala disso há muito tempo. Já teve até novela no Brasil defendendo a questão do MST, especificamente não do MST, mas essa questão da reforma agrária especialmente. Esse foi o jeito que o governo Bolsonaro, do qual o senhor fez parte na base no ano passado, agiu para resolver o problema, titulando terra, dando autoridade para aquele lote, o dono daquele lote de terra. Recentemente, o governo levou o líder do MST numa viagem com o presidente Lula para a China. Onde é que as coisas se comunicam politicamente para dizer quem está querendo resolver o problema da reforma agrária ou não? Então, eu enxergo que essa pauta que eles estão tratando da reforma agrária, na verdade, ela tem um cunho ideológico. Nós precisamos também avançar na CPI e não só pautar, acelerar, por exemplo, as investigações, tornar as punições mais severas em alguns casos, mas também nós temos que avaliar o conceito de reforma agrária. Será que essas pessoas que estão sendo assentadas, elas estão tendo uma infraestrutura, eletricidade, água potável, segurança, educação? E aí eu te comento, já começo o programa falando, nós temos inúmeros casos de assentamentos, inclusive análogos à escravidão, pessoas que não têm condições. Então não é só a questão do assentamento e da reforma agrária. Nós temos que debater esse assunto. É legítimo as famílias, muitas famílias, quererem seu pedaço de terra para produzir. Mas nós estamos dando condição? Será que tem um programa junto ao Senar, à Emater? Será que existe realmente um planejamento de uma reforma agrária verdadeira? Muitas vezes a gente enxerga ali bolsões de pobreza, pessoas que são largadas no campo. Olha, esse aqui é o teu pedaço de terra.
Mas e aí, Piotr? Qual é a infraestrutura que tu passa para aquela família? Sim. Eu tive recentemente numa diligência onde tinham 100 cabanas, barracos, a grande maioria vazia, porque as pessoas estavam inclusive na cidade, não no campo. E ali não tinha infraestrutura nenhuma, não tinha eletricidade, não tinha água potável. Então a gente precisa realmente avaliar essa questão não só dos crimes que ocorrem, mas também preocupado com a produção, com o produtor rural pequeno, médio e grande, mas com aquela família que de repente foi lhe prometida um sonho e na verdade não é um sonho, é um pesadelo. E essa questão ideológica também é muito forte nesse movimento. Bom, o senhor já derrubou aí boa parte do aspecto sonhador que se faz do movimento, que não resolve as questões práticas.